Então, pessoal, a apresentação hoje, né, eu me apresentar um pouquinho, né, é, eu sou o Roberto, né, eu trabalho já aqui na C Software com produtos da Managing Engine há mais ou menos aí 12 anos, tá? Tá batendo 12 anos. E a gente trabalha, né, a C Software, ela é uma parceira da Managing Engine aqui no Brasil. E a Managing Engine, né? O que é a Managing Engine? A produtora do Log 360, né? A Managing Engine, ela é um braço, né, da Azure Corp, né? Ela é uma divisão da Azure Corp, voltada para a gestão de TI, né? Ela foi criada lá em 96, tá? Ela tem escritório aí em 17 países e parceiros em mais de 100 países. Então a gente atua aí no mundo todo praticamente, né? Então temos parceiros e atuamos aí, a Managing Engine atua em todos os continentes do Brasil, tá? Hoje em dia, né, a AC Software, ela já está aí há quase, vai bater 15 anos aí no mercado, tá? Mais de 10 anos, mas vai bater 15 anos já no mercado, trabalhando com os produtos da Managing Engine, né, representando aí e fazendo parceria com a Managing Engine, fazendo a revenda dos produtos da Managing Engine aqui no Brasil. E, bom, o portfólio ele conta com mais de 90 softwares, né, dentro do ambiente, todos voltados para a gestão de TI. Legal? Então, a parte de logs, né, a parte de análise de auditoria que a gente vai ver hoje é uma pontinha desse iceberg. Legal? E claro, além dos licenciamentos, né, além da parte de licença, a gente trabalha com a parte de suporte nacional, treinamento e implantação. Então a gente vai fazer o pacote completo. Né? E falando um pouquinho sobre o Log 360, né? O que é o Log 360? O Log 360, pessoal, ele é uma suíte, tá? Ele é uma suíte que junta nela vários equipamentos, né, várias ferramentas da Managing Engine, ferramentas voltadas a log. Então, ela vai ter a ferramenta de CIEM, ela vai ter a ferramenta voltada para auditoria do AD e file service, tá? Ela vai ter ferramenta voltada para auditoria do Office 365, ela vai ter ferramenta voltada para auditoria cloud. Então, é um conjunto de ferramentas que podem ser licenciadas em separado. Então, esse é o log 360. Dentro do log 360, a gente vai ter a parte de detecção de ameaças, né? Dentro da parte de CIEM, né? Logs, detecção de ataques, correlação, né? Então, consigo correlacionar logs, né? Eu tenho a parte de file server e file integrity, que é o nosso foco de hoje, tá? Então, descoberta, opa, pulei, deixa eu voltar aqui. A descoberta, né? De arquivos, gestão de risco, etc. Né? A gente vai ter toda essa visão dentro da ferramenta, tá? Eu tenho toda a parte de monitoramento nuvem, né, o CASB. Eu vou ter a parte de segurança, né, análise de segurança em tempo real e auditoria do AD, também faz parte do que a gente vai ver hoje, tá? Porque a gente está falando de file server, o módulo que faz a leitura de file server é o mesmo módulo que faz a auditoria do AD, né? Então a gente já tem esses dois módulos aqui voltados para a gente, tá? Então gestão de logs de dados, gestão de logs de aplicação, auditoria do AD, a gente tem toda a parte de SOA, né? Então, resposta a incidente, automatização, né, execução de script quando acontece algum incidente, a parte de alarmes, temos tudo isso. E temos também, dentro do Log 360, o EBA. Né? O EBA que ele vai fazer a parte de análise comportamental e detecção de anomalias, né, permitindo aí que a gente entenda, por exemplo, que, olha, um determinado usuário, ele trabalha aí, sei lá, de 9 a 6 e ele começou a logar de madrugada, por exemplo. Ou um determinado usuário trabalha de 9 a 6 e geralmente deleta até 10 arquivos por dia e ele começou a deletar 500. Né? Então ele detecta essas anomalias e gera relatórios de anomalia para a gente, beleza? Então vamos sair um pouquinho daqui, vamos lá para a nossa demonstração técnica. Deixa eu trocar a tela aqui de novo para a gente, só um minutinho. Então, eu só queria falar um pouquinho, né, da ferramenta para vocês. Só tirar aqui a apresentação e trocar para a minha tela. Tá? Vamos para a tela da ferramenta. Só ajustar o compartilhamento. Um momentinho. Beleza, você já consegue ver minha tela de novo? Agora na tela do Log 360? Sim, conseguimos. Bacana, bacana. Então, pessoal, o Log 360, tá? Ele é uma ferramenta on-premise que ele é rodado dentro de navegador. Na verdade, assim, 99% das ferramentas da Managing Engine rodam em navegador, independente, claro, se ela é on-premise ou cloud, tá?
Existe uma versão cloud do Log360, mas ela só trabalha a parte de CIEM. Então ela não vai entrar aqui hoje para a gente, porque a gente não vai falar muito de CIEM hoje, né? A gente vai falar da parte de auditoria. E como eu falei, o Log360 ele é uma suíte, ou seja, todas as ferramentas que existem dentro dele, o CIEM, o AD Audit, o gerenciador de Office 365, o EBA, todas elas existem como ferramentas standalone. Bacana? Então aqui, por exemplo, eu estou acessando a demo, né, aberta do Log360. Vocês vão poder acessar elas. Eu vou deixar o endereço mais tarde para que vocês possam acessar, tá bom? E vocês podem visitar, navegar na ferramenta, dar uma brincada na ferramenta, ela é aberta e liberada para que vocês façam esses acessos. Bacana? Então, dentro do Log360, eu vou ter o dashboard de todas essas ferramentas em conjunto, tá? Então, é o dashboard de CIEM, dashboard de auditoria do AD, né? Só que aqui nesse AD que está monitorado tem pouca interação, né? Eu tenho pouquinha coisa sendo integrada, tá? Eu teria que pegar um AD que tem informações, eu não vou saber qual que tem aqui dentro, tá? Mas ele vai trazer para a gente, por exemplo, os top usuários, etc. Legal? M365, né, ele vai trazer a parte do Office 365. Como é que está o controle do Office 365? Quem são os top senders? Arquivos, né, etc. Exchange local. Então, eu ainda uso um Exchange mais antigo, né, que roda localmente. Eu tenho também controle para esse Exchange local. Eu tenho, além do Exchange local, aqui não vai ter na demo, tá? Eu vou ter o EBA, né, que vai fazer a parte de anomalias, né, detecção de anomalias. Então, ele vai trazer para a gente. E eu tenho também o AD Manager. Tá? Então eu tenho um AD Audit, que faz a auditoria do AD, e eu tenho o AD Manager. No caso da suíte do Log360, é importante falar, tá? O AD Manager ele vai trabalhar só relatório. Qual a diferença, então? O AD Manager ele trabalha com relatório de query dentro do teu AD. O AD Audit ele trabalha com logs do teu AD, tá bom? O AD Manager existe outra versão, que é a versão standalone dele. Ele faz controle e gerência do teu AD, nessa versão standalone. Não vai trabalhar só com relatórios, né? Ele vai trabalhar a versão standalone, ele trabalha com toda a parte de gestão do teu AD, controle, automação do teu AD, né, ações em lote e solicitações. Então, você pode ter pessoas que fazem solicitações no AD e vocês só executam essas solicitações. Tá? Então, o AD Manager vai ter essa gerência completa, pode ser adquirido separadamente ou em conjunto com o Log 360. Inclusive, se a gente estiver falando de uma gerência de AD mais ampla, né? Eu quero uma suíte para o AD e não só para log, né? Onde eu vou ter o AD Audit, o AD Manager e outras ferramentas de AD. Eu tenho também uma ferramenta chamada AD 360 que vai fazer essa parte de gerência do AD, tá bom? Mas não vamos fugir muito do foco aqui, estou falando demais, né? E a gente vai trabalhar hoje toda a parte de arquivos, né? Como é que é o meu controle de arquivos, por exemplo, né? Então, como é que eu sei que alguém está acessando os meus arquivos do File Server? Né? Como é que eu sei que alguém está gerenciando arquivos? Ou ainda, eu preciso monitorar arquivos de sistema ou arquivos de pastas de aplicação que não são pastas compartilhadas, não estão dentro do meu file server, no meu domínio, mas eu preciso saber se tem gente mexendo nelas, deletando, modificando e trocando arquivos. Quem é que deletou aquele arquivo lá no System 32 do Windows, por exemplo? Isso é alertado quando isso acontecer. Então, eu tenho tudo isso dentro do Log360 em duas ferramentas principais, tá? Que eu vou ter essa visão. Dentro do CIEM, tá? Que é o nosso velho conhecido aqui de outros webinars, né? Nesse caso aqui, eu tenho dentro do CIEM a possibilidade, né, de monitoramento de file integrity. Então, eu tenho todo o file integrity. Como é que funciona esse file integrity dentro do CIEM? Eu instalo um agente dentro dos meus endpoints, tá? E esse agente pode ser para Windows ou Linux, tá? E com esses agentes eu consigo montar políticas, tá? Então, ele já tem algumas políticas prontas por padrão. Aqui eu não botei exemplos, infelizmente, está na demo. Se bem que eu acho que eu botei aqui na Visual Analyzer, que é a versão standalone, tá, do CIEM. Deixa eu pegar por aqui que vai ser mais fácil de mostrar para vocês. Mas eu vou conseguir puxar para a gente, né, dados de integridade de arquivo, aqui no File Monitoring, para Windows, né, eu consigo puxar os dados de integridade de arquivo e eu consigo saber quem fez o que fez e onde fez em pastas que são pastas do sistema ou pastas que eu determinei, mas não são necessariamente pastas compartilhadas na rede, não são file servers. Então, por exemplo, eu quero saber quem deletou o arquivo, né? Eu gero o relatório de deleção, tá aqui, ó. Esse usuário aqui, ele deletou 42 arquivos nesse período de data aqui, que é o período que aqui na demo
eu tenho dados, tá bom? Então ele está fixo aqui na demo, eu não vou conseguir mudar o período, mas na verdade eu pegaria um período em tempo real aqui, tá bom? Então eu consigo ir lá e criar, ó. Então tá aqui o usuário, quantidade de deleções, porcentagem, né? O nome dos arquivos deletados, ó, ele filtra para mim, quantas vezes o mesmo arquivo foi deletado, né? Um arquivo com o mesmo nome, até porque é um bot que está fazendo essa ação, então ele está criando, recriando os arquivos e redeletando, né? Então ele vai trazer todas as deleções desses arquivos para mim dentro das minhas pastas ou arquivos monitorados. Então o que eu tenho por padrão na ferramenta? Por padrão, ele vai monitorar, por exemplo, o System32. Por padrão, ele vai monitorar as pastas de perfil de usuário. Por padrão, ele vai ter monitores específicos dentro do programa Files. Então, eu estou deletando coisa dentro do programa Files, ele já vai trazer para mim, né? Porém, eu posso criar os meus próprios perfis. Então, olha, eu tenho uma pasta de uma aplicação XPTO que eu preciso gerenciar ela dentro dos meus endpoints. Por exemplo, a pasta do agente a pasta do agente do meu antivírus, por exemplo, né? Então eu tenho que garantir que não tem ninguém deletando arquivo lá dentro e que está conseguindo de alguma forma deletar. E que se esses arquivos sumirem de alguma forma, eu tenho que saber por que sumiram, né? O que aconteceu ali dentro. Então, eu tenho toda a visão aqui, ó. Eu tenho o horário, eu tenho o dispositivo, eu tenho o processo, eu tenho o usuário que fez, né? Inclusive aqui eu até mencionei errado, né? Ele tá trazendo para mim a visão do dispositivo e não do usuário. Tá? Esse aqui é o dispositivo e eu tive 42 ocorrências nesse dispositivo. Tá? Então aqui ele está trazendo para mim ó, o nome do dispositivo, o processo que executou, né? O usuário que chamou e onde foi ou qual foi o arquivo ou pasta que foi deletado. Então ele vai trazer para mim. Eu tenho as 42 entradas, está mostrando de 10 em 10, eu posso aumentar isso aqui, né? Então está trazendo para mim, foram todos arquivos, pelo que eu estou vendo, né? E ele vai trazer para mim essa informação. Qualquer relatório aqui dentro pode ser filtrado, né? Então eu posso fazer um filtro aqui dentro, por exemplo, eu quero filtrar por arquivo específico, por nome de processo, por usuário, né? Então eu consigo filtrar. Então contém, não contém, tá? Então o nome do arquivo contém 07, por exemplo, tá? Aí eu posso colocar a minha regrinha. O nome do arquivo contém 07. E posso sair continuando. E, por exemplo, o username, campo username, contém ADM. Vou colocar o A maiúsculo aqui só para garantir. Geralmente não precisa. Tá? Então, 07 e ADM. Vai filtrar para mim, ó. Beleza. Ele já monta o filtro. Outra forma legal de filtrar, tá? Porque isso aqui eu fiz o filtro manual, mas eu posso fazer o filtro direto aqui. Por exemplo, eu quero filtrar só esse dispositivo. Tudo bem, a gente sabe que aqui a gente só teve evento nele. Mas eu quero filtrar ele, ó. Eu cliquei, ele já adicionou no filtro automaticamente para mim. Tá aqui. Então, só no clicar, eu já consigo filtrar aquele arquivo específico, eu já consigo fazer o filtro, né, específico para qualquer relatório. Deixa eu limpar esse filtro. Além da filtragem, né, eu tenho a possibilidade de filtrar as minhas fontes de dados. Por exemplo, aqui eu só tenho uma máquina com o agente adicionado, mas no ambiente real eu vou ter centenas, milhares de máquinas com o agente adicionado. Então, se eu quero filtrar máquinas específicas, eu posso filtrar por grupos de máquinas. Então, eu posso criar um grupo com as máquinas do RH, as máquinas da TI, as máquinas de locais que eu quero e escolher só esses grupos. Olha, eu quero ver todas as máquinas desse grupo. Ou ainda, eu posso escolher as máquinas específicas dentro do grupo. Legal? Então eu consigo sair filtrando, né, o que eu vou visualizar, de onde é que vão vir esses logs que eu estou visualizando agora. Consigo trocar o meu formato de exibição, né, então estou exibindo em tabela, quero exibir em lista, né, ele troca para mim o formatinho de exibição, a lista é um pouquinho mais compacta. Eu tenho a possibilidade de transformar qualquer uma dessas entradas em um incidente dentro da ferramenta para ser tratado dentro da ferramenta, né? Então eu consigo ir lá, transformo em um incidente e atribuo esse incidente a algum técnico. Né? Esse evento aqui ele entra como sendo uma evidência do meu incidente dentro da ferramenta. Tá? E além de adição de incidentes, eu consigo também, né, nessa tela de relatório, adicionar campos. Tá? Então tem uma lista de campos específicos, eu posso ir lá e adicionar. Eu quero adicionar o display name, eu quero adicionar o command details, por exemplo. Então, se tiver, não vai deixar na demo, mas se existir no log, ele vai trazer esses campos a mais para mim. Então, eu consigo ir lá e mover esses campos, modificar. Claro que eu consigo exportar qualquer relatório, PDF, CSV, e consigo agendar também o envio desses relatórios. Então, aqui eu estou focando
nos arquivos, né? Então, arquivos deletados, arquivos modificados, renomeados, criados, tá? As top operações, por exemplo, tá? E aí entra um ponto legal nisso aqui. Eu consigo usar esses relatórios aqui de integridade de arquivo junto com as minhas correlações. Então, eu consigo criar regras de correlação onde eu digo, olha, se um determinado arquivo for deletado muitas vezes, ou se muitas deleções acontecerem, eu quero ser alertado. Então, eu tenho aqui alguns relatórios de correlação prontos, eu vou pegar aqui de File Integrity, né? Eu tenho para Ransomware também, que também vai funcionar junto com File Integrity, né? Mas eu vou pegar aqui, por exemplo, atividade de acesso suspeito. Deixa eu ver se eu vou ter algum criado, tá? Remoção excessiva de arquivos, por exemplo. Eu tive. Então aqui ele está criando correlações de remoção excessiva de arquivo. Isso aqui é um evento só? Não. Para ele gerar esse relatório, né, cada entrada que ele dá aqui está considerando mais de um evento, né? Estão considerando vários eventos. Olha lá. Então, para ele gerar aquela entrada ali, ele está considerando umas 20 deleções de arquivos aqui, em um curto período de tempo. Olha lá o período de tempo delas, ó. 47,51, 12,47,51, 12,47,50, 47,47. Então, em menos de um minuto, ele está deletando, né, mais ou menos 20 arquivos aqui dentro. E cada um com seu log independente. Né? Eu consigo ver o log de deleção de arquivo. Olha lá. Ele está deletando arquivo de log dentro do Programs Files. E uma quantidade bem grande. Então eu consigo bater o olho e ver isso aqui. E aqui a gente ainda não está falando de file server. Eu ainda estou falando de integridade de arquivo. Né? Eu ainda estou falando de arquivos sendo deletados dentro de pastas não compartilhadas, né? Dentro dos endpoints. Então ele vai trazer para mim, dos endpoints ou dos servidores, tá bom? Então ele vai trazer para mim e ele vai detectar, né, essas correlações, ele vai montar essas correlações para a gente. Então a ferramenta ela vem com correlações prontas, mas ela permite também que eu crie as minhas próprias correlações. Legal? Então, eu consigo aqui dentro da ferramenta criar regras de correlação, onde eu consigo ir lá e dizer, olha, se aqui, ó, o Windows File System, por exemplo, tá? Então, se eu tiver muitas deleções de arquivo ou falha de deleção com sucesso depois, por exemplo, eu quero fazer uma correlação. Então, eu posso dizer, olha, mensagem é igual a qualquer mensagem de deleção, eu posso colocar um filtro, né, de mensagem, etc. Eu posso filtrar isso aqui, posso filtrar por mensagem, posso filtrar por usuário, por exemplo, o usuário é constante, então é o mesmo usuário fazendo a ação de deleção de arquivo, tá? Vou adicionar aqui também, por exemplo, processo name, object name, file type, tá? Vou deixar só o usuário nesse caso, porque aqui eu já estou pegando direto a deleção, então eu vou tirar essa opçãozinha aqui, tá? Não preciso dessa segunda. E eu vou adicionar um threshold, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, olha, eu quero 15 ocorrências em um período de 5 minutos. O cara deletou 15 arquivos, mesmo usuário deletou 15 arquivos dentro da minha regra, né, que bateu numa daquelas regras de monitoramento de file integrity. Em 15 minutos, ele vai gerar essa correlação. Eu posso gerar outro filtro aqui dentro, tá? Então, eu posso vir aqui e adicionar um segundo filtro, onde eu vou dizer o seguinte, olha, o nome do processo é X, o objeto que está sendo deletado é Y. Está deletando pasta, tá? Então eu posso dizer, tá? Que por exemplo no object name ele vai trazer o caminho completo do arquivo, né? Então eu posso dizer, olha, o object name contém, eu posso colocar uma parte do caminho do arquivo, por exemplo, tá? Então eu posso jogar uma parte do caminho do arquivo e eu posso jogar outras correlações aqui dentro, por exemplo, olha, ele deletou esses 15 arquivos em 5 minutos, seguidos nos próximos X minutos por outra ação. Por exemplo, ele recriou o arquivo. Tá? Isso aqui já não é uma correlação de deleção, é só para exemplificar o controle. Tá? Então ele foi lá e fez a criação de outros arquivos. Que tipo de arquivo ele criou? Eu posso fazer os meus filtros de novo. Olha lá. Eu posso dizer que o usuário é constante, por exemplo, ou, na verdade, nesse caso aqui, eu vou dizer que o usuário é linkado para o usuário da ação 1. Então, o usuário na ação 2 é o mesmo usuário da ação 1. Né? Estou criando essa correlação. E ele está fazendo a criação de arquivos Windows. Então ele deletou 15 e depois ele foi lá e criou, né,
mais 15, por exemplo, depois ele foi lá e criou mais 15, ou 15 ou mais, né? Ele vai bater essa correlação. Então, agora, para a correlação bater, quando eu coloquei a segunda ação, os dois têm que acontecer. Então, tem que ser o mesmo usuário num objeto que está dentro da pasta C2 pontos, teste. Opa, voltei, né? C2 pontos, teste. Ele vai fazer 15 deleções em um período de máximo de 5 minutos, seguido nos próximos 10 minutos por o mesmo usuário aqui dentro fazendo 15 criações de arquivo. Tá? Eu posso sair jogando mais filtros aqui dentro se eu quiser para filtrar algo mais específico. Por exemplo, aqui dentro eu posso dizer que... Opa, aqui dentro eu posso jogar um segundo grupo e dizer que o file type contém log, por exemplo. Então, arquivo.log, por exemplo. Tá? Então, estou limitando mais ainda. Então, quando essa correlação acontecer, ele vai gerar um relatório de ocorrências para mim. Isso aqui eu posso trabalhar, né, com todos os tipos de arquivo dentro do meu monitoramento de arquivos. Esse módulo de correlação, tá, pessoal, ele trabalha bem com qualquer log, tá? Não é só de arquivo. Aqui eu estou dando o exemplo de arquivo, mas qualquer log que a ferramenta utiliza, eu consigo puxar. Beleza? Então, além das correlações, tá, eu tenho alertas também. Então, putz, aconteceu algum problema ali de file integrity, eu consigo adicionar, né, criar os meus perfis de alerta. E esses alertas são baseados nos meus relatórios. Então, basicamente, eu vou escolher quais são as minhas fontes de dados. De onde é que eu vou pegar os dados? Eu vou pegar das minhas workstations Windows. Eu vou lá e seleciono o meu dispositivo Windows, as minhas workstations, né, quais máquinas que vão fazer parte disso aqui. Eu posso dizer que são todas as máquinas, né, vão fazer parte desse alerta. E eu vou escolher o que eu estou gerando de alerta. Então, por exemplo, é um alerta Windows, é um alerta de File Integrity. Tá? Então, ó, Linux File Monitoring, Windows File Monitoring. Né? Então, vou pegar aqui um alerta para Windows. E aqui tem lá, ó, deleção de arquivo. Beleza. Nesse caso aqui, eu não estou colocando nenhum threshold, não estou colocando nada. Qualquer arquivo deletado, ele já vai gerar para mim um alerta. Eu posso gerar um threshold em cima disso aqui. Tá? E aí eu posso colocar um threshold esperto, né, que ele vai pegar por histórico, em intervalo de minutos. Então, ele vai pegar dentro de 10 minutos. Se você variar demais a sua quantidade de deleção, ele vai começar a pegar com aprendizado de máquina. Ou eu posso colocar um threshold manual, quantidade de eventos por quantidade de tempo. Então, 15 eventos em 10 minutos, né, dentro do meu horário de expediente, por exemplo. Ou dentro de um horário customizado, ou fora do meu expediente, eu posso setar. Então, por exemplo, das 8 às 20 horas, ele vai pegar, fora disso ele não pega, por exemplo. Então, posso colocar esse intervalo de tempo. Então, aqui ele está gerando alerta. Olha, arquivos deletados é o meu alerta. Né? Então, arquivos deletados, onde eu tenho um threshold de 15 ocorrências dentro de 10 minutos, ele gera o alerta. Então, se eu deletei muito arquivo, ele vai gerar um alerta para mim. Parecido com a correlação, mas é só uma ação única. Só que aqui nesse alerta, eu posso fazer mais coisas. Eu não preciso usar aquele alerta predefinido que eu setei aqui. Né? Eu posso alterar os critérios dele. Então, qual é o critério aqui que ele está pegando? O tipo da mudança é igual a deletado e a plataforma é Windows. Eu posso adicionar outras regras aqui. Então, aqui eu posso colocar e o nome do processo é X e o comando, né, é Y e o dispositivo é Z. Eu posso ir adicionando. Então, por exemplo, e o usuário não contém ADM no nome, porque o usuário administrativo eu quero que ele delete, o usuário que tem ADM no nome eu quero que possa deletar tranquilamente, mas usuários que não têm ADM no nome não podem. Então, se o usuário não tem ADM no nome, ele vai virar alerta, senão ele não vira. Se ele tem ADM no nome, ele não vira alerta. Então, eu posso sair adicionando regrinhas aqui dentro para filtrar mais ainda o meu alerta e não ter um alerta tão genérico, beleza? E eu posso sair adicionando, tá bom? Então, por tipo de arquivo, por nome, etc. Outra coisa que a gente pode fazer aqui dentro, né, é a parte da notificação desse alerta. Por onde é que eu vou enviar esse alerta? Eu vou enviar por e-mail. Beleza. Você configura o teu servidor de saída de e-mail, ele faz a parte de envio de e-mail direto. Ou ainda, você pode configurar o teu servidor de envio de SMS, ele vai fazer o envio de SMS. Né? E eu tenho também a possibilidade de criar flows, né? Workflows. O que é isso? Toda vez que esse alerta acontecer, além de ele poder enviar o e-mail, por exemplo, deixar configurado,
ele vai rodar um workflow. Esse workflow pode ser um alerta de pop-up, ele pode ser matar um processo, ele pode ser parar um serviço, tá? Ele pode ser desabilitar um computador, ele pode ser fazer o logoff, ele pode ser um bloqueio de USB, tá? E eu posso também criar o meu próprio workflow. Então, salvar esse alerta, ele vai ficar rodando, e eu posso também criar um workflow. Vou sair daqui do alerta. Eu posso criar o meu próprio workflow para fazer qualquer ação. Deixa eu abrir isso aqui de teste. Eu não sei o que ele está fazendo, tá? Mas só para dar o exemplo. Então, essa criação de workflow, ela é uma criação simples, arrasta e solta, tá bom? Então, com ele, pessoal, eu consigo, por exemplo, criar uma lógica. Por exemplo, olha, aconteceu o meu alerta, eu quero dar um delay, né? Então aqui ele já está até fazendo, ele está fazendo um ping primeiro, depois ele está dando um delay. Eu poderia fazer o contrário, tá? Eu poderia primeiro dar o delay para depois fazer o ping, tá bom? Mas aqui eles já montaram ao contrário. Então aqui o que ele está fazendo? Ele está fazendo um ping no dispositivo, está esperando alguns segundos, no caso 60 segundos, para fazer a próxima ação. No caso aqui ele está fazendo um envio de pop-up com alguma mensagem na tela. Tá? Mas eu tenho outras ações que podem ser feitas. Tá? Eu tenho ação de decisão, por exemplo. Se o ping não passar, eu quero fazer uma decisão. Né? Então, se o ping não passar, eu quero fazer uma ação. Se o ping passar, eu quero fazer outra, por exemplo. Tá? Depois desse pop-up, eu tenho as ações de network, ping, threshold. Né? Eu tenho as ações de processo, testar um processo para ver se ele está ativo ou não, startar um processo, parar um processo. Então, olha, depois que ele manda essa pop-up, eu quero parar um processo. Eu vou lá e coloco, ele está usando a variável de processo. O que é isso? Onde aconteceu o alerta, né? O hostname onde o alerta aconteceu, o processo desse alerta, né? O processo que esse alerta acusou. Então, ele vai parar esse processo aqui. Tá? Ou ainda, se eu não quiser usar a variável, eu posso parar um processo específico mesmo. Né? Vou chamar um hostname específico, vou chamar um processo específico para essa parada. Depois de parar o processo, por exemplo, eu poderia startar de novo, né? Ou eu poderia testar um serviço para ver se ele está up ou down, startar um serviço, parar um serviço, fazer o logoff numa máquina, fazer o shutdown de um sistema, restartar um sistema, tá? Executar um script personalizado. Aí aqui o limite é a imaginação de vocês e do script, tá? Script VBS, PowerShell, Batch, XE, linha de comando, ele aceita todos. Então ele vai rodar o script e chamar o computador que você quiser, por exemplo. Desabilitar o USB. Tem ações para Linux também, shutdown, script, né? Restart. Tem ações de notificação, né? Envio de e-mail. Então, em vez de eu enviar o e-mail logo quando o alerta acontece, eu posso rodar o workflow primeiro, para só depois rodar o envio de e-mail. Eu tenho ações dentro do AD, né? Posso desabilitar o usuário no AD, deletar o usuário, tá? Desabilitar o computador. Eu tenho ações de firewall. E eu tenho ações gerais, né? Então, por exemplo, eu quero escrever em um arquivo, eu quero fazer um HTTP request para integração de API, né? Eu quero fazer um reenvio de log, eu quero fazer um CSV lookup, por exemplo. Então, o workflow, né, dentro do alerta, ele vai permitir que a gente faça diversas ações automatizadas sempre que o alerta acontecer. Bacana? Então, esse, dentro do nosso módulo de CIEM, a nossa verificação de syslog, né? Syslog não, desculpa, é a nossa verificação de FIM, né? File Integrity Monitoring, né? Então aqui dentro eu consigo monitorar os arquivos, tá? Dentro das minhas máquinas, sem que sejam arquivos necessariamente compartilhados. Mas e quando eu quero monitorar o meu file server, como é que eu faço? Aí a gente já pula para a segunda ferramenta do módulo do Log360, que é o AD Audit. O AD Audit, pessoal, ele não vai servir somente para a parte de file server, ele vai servir para o AD em geral. Ele é muito interessante por conta disso. Ele gera, né, os relatórios do AD e do Azure AD também, onde ele vai ter os relatórios. Eu vou abrir a versão standalone dele também, tá? Porque aí eu vou ter mais base de dados aqui no log, senão eu vou ter que ficar trocando o período de tempo aqui para um período bem maior para ele ter dados, tá bom? Não, nem tenho dados nesse aqui, deixa eu pegar o para todos os domínios, aí eu vou ter dados mais antigos, tá? Então, assim, por exemplo, olha, falha de logon no meu AD, ele vai trazer tudo, inclusive com o motivo dessa falha. Então, qual o usuário que falhou, qual o IP dele, qual o cliente que ele estava tentando, o cliente de onde ele estava tentando logar no meu AD, né? O controlador de domínio onde aconteceu,
né, essa chamada. Então, por exemplo, aqui ele estava logado no DC2, ó, tentando logar, né, no AD, e aí foi chamado o DC1 para esse logon, por exemplo. Né? O evento foi falha, ele errou o password, tá? E a mensagem, né, do Kerberos completa com a falha, por exemplo, tá? Eu tenho a possibilidade de adicionar campos, bem parecido ali com o módulo de CIEM, né? Eu tenho a possibilidade de adicionar campos, tá bom? Mas qual que é a diferença aqui? Esses campos todos são predeterminados, né? Eu estou fazendo uma varredura de logs do meu AD, incluindo os logs de file server, né? Mas de logs do meu AD com campos predeterminados e relatórios predeterminados, né? O AD Audit ele não é como o outro, né? Ele não é uma ferramenta de CIEM. Então ele não permite que eu crie, por exemplo, meus próprios logs aqui. Ele permite que eu crie meus próprios relatórios, mas os meus relatórios criados vão ser, na verdade, filtros dos relatórios que já existem, né? Porque são os mesmos logs monitorados, no caso do AD. Tá bom? Então ele vai trazer aqui para mim essa possibilidade de adição de campos, tá? Então eu tenho diversos campos onde eu vou poder adicionar, por exemplo, log service, remarks, adicionar aqui de remarks, acho que você vai deixar na demo. Então eu posso vir aqui, ó, adicionar remarks. Então a pré-autenticação do Kerberos falhou para esse usuário. E aqui da mesma forma, eu tenho aquele filtro avançado de pesquisa, funciona da mesma forma, né? Eu posso colocar as minhas regrinhas e ir adicionando regrinhas de i ou, mas aqui eu tenho também a pesquisa simples por campo. Tá? Eu posso digitar, então eu quero pesquisar tudo que tem 360 no nome, ele já filtra para mim, ó. Então esse new user, esses outros aqui vão ter, mas ele vai filtrar fora os logs desse new user que teve 54 eventos. Eu estou buscando usuários específicos, está filtrando para mim. Tá? Então fica fácil de encontrar qualquer tipo de ação dentro do AD. Isso aqui é específico de falha de logon, mas eu posso pegar, ó, falha de logon por password errado, falha de logon por usuário errado, local logon logoff, né? Eu posso pegar toda a parte de gerenciamento de usuários, então usuários foram recentemente criados, recentemente modificados. Ele sempre vai trazer para mim o quem, o que, o quando e o onde, né, aconteceu. Então, usuários modificados, usuários que foram criados, né, ele vai trazer para mim a parte de gerenciamento de grupos dentro do meu AD, gerenciamento de computadores dentro do AD, gerenciamento de OU, gerenciamento de GPO, tá? Então, quando a gente fala de monitoramento de AD, né, auditoria do AD, ele vai trazer tudo. Ele vai trazer isso para dentro da base de dados, né? Então ele puxa para a base de dados dele e ele traz para a gente essa informação. Então, a gente sabe que a base de dados de logs do AD, ela é rotativa, né? Ela usa o event log do Windows. Então ela vai lá, vai encher, quando ela enche aquele tamanho de arquivo que você deu, por exemplo, eu dei 1 GB de arquivos, isso está dando, sei lá, 3 dias de log, né? Quando ele enche esse log, ele rotaciona e você perde aquele log, a menos que você esteja rodando um script para ficar guardando o log antigo, né? E aí para procurar isso aí depois também é um pequeno parto. Então, o AD Audit ele puxa isso direto do teu AD e salva já direto no teu banco de dados, né? Pode ser o Postgres, que é o banco de dados que vem embarcado nele, pode ser um Microsoft SQL, tá bom? Então ele já puxa para dentro da base de dados dele e guarda lá AD eterno. Você pode guardar lá por 1 ano, por 2 anos, ou ainda você pode guardar por um período menor e armazenar esses dados fora da base de dados. Como assim? Eu tenho arquivamento. Então, por exemplo, eu quero guardar por 6 meses todos os dados do meu AD, né, todos os meus logs do AD, mas eu quero, depois de 6 meses, eu quero manter esses dados, eu preciso deles por 2 anos, por exemplo. Então eu consigo que a ferramenta arquive esses dados. Ela vai tirar da base de dados, vai jogar em texto, vai compactar isso a 95% e vai guardar em uma pasta. Então você economiza bastante espaço. E quando você precisa voltar isso, se você fizer uma pesquisa dos dados, ele vai trazer lá, olha, eu tenho esses dados aqui, do dia X ao dia Y, você seleciona ele e descompacta esse cara. E aí ele volta para a base de dados aí todo domingo ele tira de novo, né? Ele compacta de novo esses dados. Então, ele volta para a base de dados, você pode gerar seus relatórios, quando chegar no domingo de madrugada, ele vai lá e faz a arquivação de novo desses dados mais antigos. Né? Ele arquiva novamente esses dados mais antigos. Então eu tenho a gerência completa, né? Eu tenho a auditoria completa do meu AD aqui dentro. Inclusive, se a gente tem alguns relatórios que a gente vai ter esse carinha aqui, ó, que é o Analyzer Details. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles dados de usuário e se eu tenho o agente instalado, né, se eu tenho o monitoramento, né, a auditoria
dos endpoints desse usuário, ele vai puxar os logs locais desse cara, dessa máquina, no caso, essa máquina aqui, tá? E se eu tenho o agente lá dentro instalado, ele vai puxar para a gente os detalhes de log local. Então, o cara tentou fazer logon local lá dentro, não tentou, ele vai trazer para mim. Nesse caso aqui, essa máquina não tem o agente, então ele não está trazendo, tá? Então, os logons recentes desse cara, né, vai trazer tudo. Os logons locais recentes, ele usou o ActiveSync, ele usou o NPS, ele vai trazer para a gente. Então, ele meio que faz uma correlação, né, dessas ações, beleza? Então, o AD Audit, ele vai ter essa parte, né, de auditoria do log do AD, vai ter a parte de analytics também, que ajuda, né, a encontrar anomalias dentro das ações do AD, inclusive anomalias de arquivo, tá? Então, um volume fora do comum de deleção de arquivo no file server, nesse caso, tá? Uma atividade fora de horário, deleções, modificações de arquivo em volume fora de comum. O que ele está fazendo aqui? Ele vai usar machine learning, tá? Para encontrar. Eu vou abrir aqui a versão standalone, tá? Só para pegar esses dados. Ele vai usar machine learning para encontrar para a gente dados fora do comum, né? Então ele vai encontrar para a gente um baseline e ele vai procurar nesse baseline. Vou pegar um período maior, ver se a gente tem dados aqui. Ele vai encontrar esse baseline para a gente e dentro desse baseline ele vai trazer anomalias, tá? Então, por exemplo, o baseline desse usuário aqui, ó, são 432 deleções por dia, mais ou menos nesse horário aqui, ó, né? Mas ele encontrou mais do que isso, né? Ele encontrou fora do meu threshold, ele encontrou mais deleções do que isso. Ele encontrou aí 14 mil deleções de arquivos nesse mesmo período. Então ele, opa, peraí, tive algum negócio, tive alguma coisa fora do comum aqui, né? Tive alguma coisa fora. Então ele vai usar o machine learning para aprender, né? E ele vai trazer para mim as métricas para cada usuário. Só que não só isso, né? Aqui a gente está falando de file server. Mas como ele tem essa parte de machine learning para a auditoria do AD, ele vai ter para o AD inteiro, né? Então, por exemplo, ele vai ter os relatórios de comportamento do usuário, por exemplo. Então, olha, um host que foi acessado a primeira vez pelo usuário, eu posso ir lá e filtrar, né, qual usuário que eu quero puxar e qual o host, né, que eu quero puxar. Vou pegar aqui os usuários administrator, por exemplo, e do AD Manager, para verificar. Não sei se eu vou ter dados aqui, tá? Ele vai puxar para mim, ó, os hosts que foram acessados por esse usuário e quando foi acessado. Então, ele vai trazer essa listagem para mim. Né? Então ele vai usando essas regrinhas de machine learning para puxar anomalias. Ó. Primeiro acesso de um usuário dentro de um host durante um período de tempo. Então, nos últimos 6 meses, eu quero saber o primeiro acesso do usuário em um host, que a gente não teve, né, na demo. Então não vai ter dados. Ou então, atividades fora do período padrão, né, do horário comum, por exemplo. Então, o horário comum é de 8 da manhã a 8 da noite que ele detectou. O cara começou a logar aqui 10 da noite, 11 da noite. Tá? Então eu consigo detalhar, né, esses logs que ele está considerando como uma anomalia. Beleza? Então ele traz essa visão para a gente. E eu tenho também, dentro ainda da parte de análise de arquivos, o meu Risk Assessment. O Risk Assessment ele vai trazer a parte de análise de risco dos meus usuários. Por exemplo, últimas atividades de usuários administrativos. Né? Então eu consigo pegar por período de tempo. Eu quero ver, putz, qual foi a última atividade dos meus administradores? Ele vai trazendo as atividades de administradores dentro do AD. Né? Ou então, ele vai trazer, por exemplo, aqui, os usuários administradores dormentes. Tá? O usuário administrador dormente, ele vai trazer para mim, putz, esse usuário está administrador, né? E nos últimos X meses, X anos, etc., ele não fez nenhuma atividade. E aqui eu vou dar um mesmo exemplo que eu dei, né, na nosso último webinar. Né? Teve um cliente nosso que estava fazendo a POC da ferramenta, e já na POC, quando ele olhou esse relatório, ele encontrou um administrador que já tinha saído da empresa há mais de 5 anos, e esse administrador ainda estava ativo, o usuário ainda estava ativo. Né? Não estava tendo logons, mas o usuário estava ativo, com a mesma senha, o cara tinha a senha, o cara tinha acesso. Então, assim, às vezes o próprio cara podia acessar, ou pior, né? Alguém poderia ter ganhado acesso a essa senha dele e ninguém ia dar conta, né, de que esse usuário estava fazendo ações. Né? Porque ele já foi desligado da empresa. Então aqui ele vai trazer a lista, né, dos usuários dormentes, quando foi a última ação deles, etc. Tá? Então ele consegue puxar essa listagem de usuários dormentes dentro do ambiente, né? Usuários administrativos que estão ativos e dormentes, sem fazer ação há bastante tempo. Legal? Mas voltando mais para o foco, né, de hoje,
Nosso foco é a auditoria de file server. Então, dentro do módulo de file server, né, que é o File Audit, eu tenho a possibilidade de fazer auditoria de file server Windows, eu tenho a possibilidade de fazer auditoria de cluster, eu tenho a possibilidade de cluster Windows, né, no caso, eu tenho a possibilidade de fazer a auditoria de NetApp, eu tenho a possibilidade de fazer a auditoria de EMC, tá? Tanto o Elysium quanto o EMC Server qualquer, né? Eu tenho a possibilidade de fazer a auditoria de NAS, da Itachi, da Synology, da Knapp, né? E eu tenho também o Ocean Store, tá? Então, EMC, NAS, eu tenho o Amazon FSX, tá? E eu tenho também o compartilhamento de arquivos da Azure, legal? Eu tenho esses caras todos que eu posso adicionar. Nesse caso aqui, a gente está adicionado o File Server Windows, legal? Como é que funciona essa adição de File Server Windows, tá? E, na verdade, como é que funciona a adição de logs dentro do AD Audit, né? Primeira coisa que eu faço dentro do AD Audit é a adição do meu domínio, tá? Então, eu adiciono o meu domínio e, para esse domínio, eu dou um domínio, né, ou o meu Azure, tá? E para esse domínio eu vou dar uma credencial do AD, tá? Uma credencial que geralmente a gente usa no domain admin, tá? Além dessa credencial, eu vou rodar a minha política de auditoria, porque eu tenho que ativar várias políticas de auditoria que por padrão não estão ativadas dentro do AD, elas têm que ser ativadas. Eu posso ativar essas políticas de forma manual ou eu posso ativar essas políticas de forma automatizada via GPO, a própria ferramenta roda a GPO para a gente. Então, eu posso ir lá selecionar e mandar rodar. Aqui na demo ele não vai deixar, tá? Mas clicar e mandar rodar, ele vai rodar a política de auditoria com aquele usuário que a gente deu para a ferramenta. Por isso é importante ser um domain admin, tá? Ele vai ativar políticas de auditorias dentro da ferramenta. Beleza? Então, com essas políticas ativadas, eu vou começar a coletar esses logs. Eu tenho uma visão, né? Eu consigo ver, por exemplo, as minhas. Ele não vai deixar aqui dentro da demo, mas eu consigo ver, por exemplo, as minhas propriedades de log. O que é isso? Ele vai me dizer, olha, o teu log ele tem 1 GB e ele está comportando, né, mais ou menos 3 horas de dados, por exemplo. A gente recomenda que o teu log ele sempre comporte pelo menos 12 horas de dados, tá? Porque se você teve algum downtime na base de dados, na ferramenta, teve que fazer uma manutenção do servidor, atualizar o Windows, reiniciar, não tem perigo dos logs serem sobrescritos lá dentro do AD, porque você tem várias horas de dados para conseguir puxar isso depois do teu downtime, né, da tua manutenção. Beleza? Então ele traz aqui, por exemplo, a visão de quantidade. Assim como ele vai trazer também a visão das políticas que estão ativas, também está desativado na demo, mas ele vai trazer para mim a visão das políticas que estão ativas, né, que ele precisa dentro do teu controlador de domínio, tá? Então você precisa adicionar todos os teus controladores de domínios para poder puxar os logs deles. Né? Os logs eles não se replicam entre os controladores de domínio, tá? Então você precisa adicionar todos eles. Então adicionei o meu domínio, o meu usuário de domínio, eu não preciso adicionar mais nada. Eu não preciso fazer uma adição de agent, por exemplo. Eu posso fazer uma adição de agent, mas eu não preciso. A ferramenta com o usuário, ela já vai conseguir fazer pool, né, de dados de log do AD em tempo real. Para o file server, é parecido, tá? Eu vou também dar um usuário para ele, então eu vou adicionar os meus servidores, eu vou dar um usuário para ele, né? E esse usuário vai fazer a varredura. Só que dentro do file server, se eu não configurar um agente, a minha velocidade máxima de pool de dados é a cada 15 minutos. Então, se eu estou fazendo um monitoramento sem agent, eu consigo puxar os meus logs a cada 15 minutos. Então, a cada 15 minutos eu vou lá e leio o log daquele file server. Tá? Se eu instalo o agent lá, eu consigo puxar em tempo real. Outra vantagem interessante do agent, essa que é muito boa, eu consigo setar gravação. Tá? Para quê? Porque além de ter o log da ação do usuário, se eu tenho o agent instalado, eu consigo setar uma gravação de ação. Ou seja, quando ele está fazendo a ação, o agente está tirando foto, ele está tirando imagem. E aí, se eu solicito essa gravação, ele vai juntar essas imagens em um vídeo, ele vai pegar mais ou menos, tá? 2 minutos antes e 2 minutos depois da ação daquele log, vai compilar um vídeo e vai exibir aqui dentro da ferramenta esse vídeo. Então, além do log que diz, olha, o Joãozinho deletou o arquivo, você vai ter um vídeo do Joãozinho deletando o arquivo, né? 2 minutos antes e 2 minutos depois, o que ele está fazendo? Vai ter lá o mouse dele mexendo, indo lá, clicando em deletar o arquivo e deletando. Então, com o Agent, você consegue fazer isso. Tá? Você consegue salvar essas gravações em repositório e ter de auditoria. Né?
Claro que você vai ter que setar também um período de armazenamento dessas gravações, né? Você não vai armazenar pelo mesmo tempo que você costuma armazenar os logs, senão é muito espaço ocupado, mas você consegue fazer. Legal? Então o agent ele vai permitir isso. Então adicionei o agent, né, configurei, ele está fazendo a varredura dos eventos, eu vou ter os meus relatórios de auditoria de arquivo. Tá? Se vocês repararem, quando eu entrei aqui nesse módulo, né, ele entra já dentro da Graphic View. Né? Ele tem um dashboard. Deixa eu carregar aqui para a gente. Ele tem um dashboard com as últimas ações de file server. Tá? Qual o domínio que eu estou, né? Eu posso selecionar. E as ações de file server, quando foi que ele rodou por último. Tá? Eu posso dar um run now para atualizar esses dados. Mas ele vai trazer lá, ó, no último um dia, o que eu tive de ação de file server, quais as quantidades. Ele vai trazer para mim, ó, deleção de arquivo. Eu tive 1.44K de modificações, né, de deleções de arquivo, por exemplo. Tá? Top ações, né, em arquivos e pastas. Então, olha, nesse servidor aqui, no último dia, tá? Então, ele vai trazer aqui os passos. Né? Então, tem uma visão rápida, né, de dashboard, de visão de arquivos, tá? Alguns não vão ter dados porque não está tendo ação, tá? Mas ele vai trazer para mim por quantidade. E se eu clicar, ele faz o drill down, tá? Então, se eu clico aqui, ele traz para mim o drill down, onde ele vai mostrar uma visão base, né, desse relatório. Mas o legal é eu ir lá de fato no relatório. Né? Então, eu posso vir aqui nos relatórios e eu tenho os relatórios de sumário, tá? Sumário por usuário, sumário por servidor, sumário por processo. Então, por usuário, ele vai me mostrar a visão geral, né, nas últimas 24 horas, mais horas, deixa eu pegar aqui 6 meses. Nos últimos 6 meses, por exemplo, ele está me dizendo o seguinte, olha, esses 3 usuários fizeram ação nos últimos 3 meses. O que eles fizeram? Tá? Além disso aqui, ele está me dando também, olha, eu tenho dados arquivados, né? Lembra que eu falei que dá para tirar da base de dados e compactar? É isso aqui, ó. Então, durante os últimos 6 meses, eu tenho dados arquivados, tá? Desse período aqui, tá? De fevereiro de fevereiro de 2023 até dezembro de 2023, eu tenho dados arquivados. Se eu quiser voltar esses dados, eu posso clicar, né? E solicitar para ele fazer o load desses dados. Legal? Que na demo ele não vai deixar, mas eu posso fazer o load desses dados, tá? Mas eu tenho dados mais recentes. E ele está aqui, ó. Tenho 3 usuários, né? O sistema, o ADP e o DSP estão fazendo ações dentro do meu file server. Que ações? Leitura de arquivo, falhas de leitura não teve, modificação de arquivo, o sistema modificou 3 arquivos. Se eu clicar, ele filtra para mim e me mostra quais são ó, os arquivos modificados e a visão de atividade dele, né? Quando fez, onde fez, em qual parte estava, ele vai trazer o detalhe completo dessa modificação, tá? Então, por exemplo, deleção de arquivo, tá aqui, ó. O que cada usuário deletou. Então, o system, eu vou pegar o do system que está com menos ocorrências, fica mais fácil de exibir, tá? Então, ele está trazendo aqui 113, cento e poucas ocorrências, né? E essas ocorrências 137, né? Foram 135 num arquivo com o mesmo nome, no mesmo local, ou seja, tem um bot refazendo esse arquivo, ele está deletando, né? E em outros arquivos tivemos ocorrências também. Então ele vai trazer para mim todas as ocorrências, sempre que aconteceu, né? Ele vai trazer para mim. Eu consigo ir lá e visualizar. Beleza? Então esse é um sumário baseado em usuário. Eu tenho também sumário baseado em servidor, por exemplo. Né? Então nos últimos 6 meses, aqui ó, aconteceram ações em 2 servidores de arquivo. Quais? Ele vai trazer lá quais são as ações, né, em cada servidor de arquivo, deleção de arquivo em um e no outro. Ó, tá? Leitura, sucesso, falhas, né? Ele vai trazer tudo para mim. E eu ainda tenho dados arquivados. Legal? Outra coisa que a gente vai ter em todos os relatórios é a possibilidade de filtro de horas. Eu posso criar um horário de expediente e dizer, olha, meu expediente é de 9 a 6. Beleza. Então só quero ver relatórios de dentro do meu horário de expediente, ou só de fora do meu expediente. Ele já vai mudar consideravelmente as quantidades aqui, ó. Por quê? Porque o bot que está rodando isso aqui está fora do horário de expediente. Então, ele vai ter bem mais ações fora do horário do que dentro. Praticamente o dobro de deleções, no caso. Né? Então, ele vai trazer para a gente essas ações. Se eu clicar, ele vai me mostrar. Eu tenho também o sumário por processo. Né? Qual é o processo que está chamando essas ações? Se é que tem um processo chamando essas ações. Então, temos alguns processos chamando as ações. Ó. Esse aqui não foi processo, essas aqui não foram chamadas por processo, mas essas outras aqui foram. Ó. E está aqui os processos que chamaram as ações. Eu consigo visualizar cada uma.
Só que isso aqui são as bases de sumário, mas eu quero ver também só o relatório puro e simples. Então eu quero ver o relatório de arquivos deletados nos últimos 6 meses. Tá aqui, ó. Ele vai trazer para mim toda a listagem de arquivos deletados durante o período. Tá? A quantidade, cada usuário que deletou, né? Ele mostra o gráfico para mim, e ele vai permitir que eu procure, né, esses caras. E se eu clico aqui na demo não vai ter, tá? Mas se eu clico aqui, ó, no nome da máquina, ele vai abrir para mim a janelinha para trazer a gravação, se eu tiver configurado essa gravação. E aí ele vai abrir um player aqui, onde ele exibe para mim essa gravação, né? Então, a gravação dessa ação que está sendo mostrada aqui. Então, se ele tivesse dado, né, se os arquivos estiverem lá, se ele tiver gravado, ele já abre e traz para mim essa informação. E aqui eu vou ter, ó, arquivos criados, modificados, deletados, movidos, copiados, né, arquivos acessados, né, de acesso à leitura, né, arquivos que foram que falharam na leitura, arquivos que falharam na escrita. Então o cara tentou fazer o escrito e falhou. Ele vai trazer tudo aqui para gente. Arquivos copiados, ó. Então ele vai trazer para mim também. Só que além dessa base, né, desses relatórios, eu tenho outras bases. Como assim? Eu tenho os mesmos relatórios que eu tenho nessa abinha, né, de File Audit Reports, eu vou ter aqui abaixo na de Server Based Audit Reports. Qual a diferença? Aqui eu tenho um filtro a mais. Então, por exemplo, abri o relatório de arquivos deletados, só que eu tenho um outro filtro. Eu tenho um filtro a mais que eu não tinha antes, que é o filtro de servidores. Então eu quero filtrar qual servidor específico está acontecendo a ação, por exemplo. Então eu quero só esses dois aqui. E eu filtro, ele vai me mostrar só desses dois servidores. Tá? Isso aí vai gerar os mesmos relatórios, tá? Só que com um filtro a mais. A mesma coisa aqui para usuários. Eu tenho um filtro baseado em usuário. Tá? Então eu posso vir aqui e filtrar. Opa, de arquivos e files deletados. E aqui eu posso filtrar, em vez de filtrar o computador, eu quero filtrar ações de usuários específicos. Não sei nem se esses aqui estão fazendo ação, tá? Não estão, tá? Mas eu consigo filtrar a ação de usuário específico, né? Nada me impede, tá, pessoal? Eu tenho os campos, né? Então nada me impede de usar esse filtro em conjunto com uma pesquisa. Então, por exemplo, aqui, ó, o filtro de servidores, né? Eu posso vir aqui, filtrar o servidor e junto do filtro de servidor, eu posso vir aqui na pesquisa simples ou na avançada e filtrar o usuário, tá? Então tá aqui o usuário DSP, né? Então eu posso vir aqui e filtrar o usuário que está fazendo as ações. Opa. Eu posso vir aqui e filtrar os usuários que estão fazendo as ações. Ou eu posso fazer esse filtro. Eu posso fazer esse filtro no avançado também, né? Mesma coisa. Então, nada me impede de usar esse cara aqui, né? Usar um filtro base e criar uma pesquisa depois. Inclusive, uma coisa legal, tá? Essas pesquisas aqui, elas podem ser salvas como novos relatórios. Então, eu posso salvar um novo relatório que já vem com essa pesquisa pronta, tá bom? Então ele vai ter toda a visão, mesma coisa, baseado em usuário, baseado em compartilhamento específico. Então, arquivos deletados e um compartilhamento específico do meu file server. Eu posso ir lá e filtrar o compartilhamento específico do meu file server. Beleza? Vou lá e seleciono o compartilhamento. E ele filtra pra gente. Legal? Então aqui dentro eu tenho todo o controle do meu file server, eu tenho todas as ações que o meu file server permite. Além disso, né, dessa visão de file server, eu tenho também toda a parte de auditoria, tá? Toda a parte de auditoria. Só que, tá? Antes de eu ir de auditoria, não, desculpa, de alertas, né? Antes de eu ir ali na parte de alertas, eu tenho mais algumas coisas aqui dentro. Por exemplo, dentro do AD Audit, eu consigo fazer a adição de workstation membro e servidor membro, justamente para eu monitorar, né, a workstation, para eu monitorar o servidor. Monitorar não, auditar, desculpa. Para eu auditar aquele servidor membro, para eu auditar aquela workstation. E aí eu consigo adicionar esses caras, né, servidor membro, workstation membro, e quando eu tenho isso aqui, eu consigo fazer o monitoramento de file integrity em conjunto, né? Ele vai, quando a gente tem o log 360, no caso, ele vai fazer essa auditoria em conjunto com a auditoria. Cadê o File Integrity? Ele vai fazer essa auditoria em conjunto com a auditoria de File Integrity que a gente tem dentro do módulo de CIEM. Tá? Quando eu não tenho, aí ele vai fazer só pelo AD Audit mesmo.
beleza? Mas ele integra essas auditorias. Então eu consigo puxar as auditorias de File Integrity para puxar os dados de pastas não compartilhadas, os dados de pasta de arquivo que a gente viu antes, beleza? Então eu consigo puxar aqui. Só que além disso, né, além desses relatórios de File Integrity, dentro do monitoramento, né, de servidor membro, workstation membro, eu tenho um servidor de impressão, eu tenho um servidor de ADFS, tá? Eu tenho um servidor de workgroup que eu posso monitorar, né? Eu posso pegar dados de logon no ADFS, eu posso pegar os dados de replicação do meu AD, né? Eu posso pegar dados de execução de shell. Então, olha, alguém está executando script shell dentro das máquinas, eu consigo ir lá e ver. Né? Eu consigo gerar esses relatórios. Consigo gerar os relatórios de logon local. Então, tem alguém tentando fazer o logon local e falhando, eu consigo ver aqui também. Né? Ele vai trazer para a gente toda essa visão. Tá? Então, eu consigo por aqui, né, complementando ali o módulo de Falha Audit, o módulo de auditoria do AD e do Azure, eu consigo puxar esses caras. Falando em auditoria do Azure, tá? Só para eu passar rapidinho aqui, eu vou ter também os detalhes, né, de detecção. Legal? Então, eu consigo adicionar os meus dados do Azure, eu tenho lá os relatórios de logon, os relatórios de risco do Azure, os relatórios de gerenciamento de usuário, ele vai ter tudo para o Azure também. Legal? E aí a gente passa para a nossa parte de alertas. Tá? Os alertas eles vão ser similares ali com os alertas que a gente tem no módulo de CIEM. Né? Eu vou criar um perfil de alertas. Tá? Então, quero criar um novo perfil de alerta. Eu posso editar também os que já existem. Eu vou escolher uma criticidade, eu vou escolher um tipo de uma categoria, né? É um alerta de GPO, é um alerta de impressora ou é um alerta geral? De arquivos vai ser geral. Eu clico aqui, ó, e eu vou escolher o relatório. Eu tenho aqui, ó, File Audit ou File Integrity. Tá? Nesse caso aqui, vamos pegar para File Audit. Ele vai trazer lá, olha, eu quero um relatório de arquivos deletados, ou tentativa de deleção, por exemplo, que falhou. Né? Então, ele conseguiu deletar ou ele falhou. A deleção, eu quero pegar qualquer um desses dois para gerar alerta. Tá? Então, aqui o alerta já está pronto. Tá? Qualquer ocorrência de deleção, ele já vai gerar um alerta para mim. Se eu quiser jogar um threshold em cima disso, eu posso. Né? Então, 10 ocorrências em 5 minutos vindas do mesmo usuário. Beleza. Posso trocar essa quantidade, tá? Ou ainda posso trocar aqui, vindos do mesmo usuário, vindos do mesmo display name, tá? Então, usuário ou display name, né? Usuário ou client username. E eu posso, né, escolhendo outros campos para ele bater aqui. Além disso, né, do threshold, eu posso fazer filtro baseado em horário de expediente, então dentro do expediente, fora do expediente, ou qualquer outro expediente que eu criei. E eu tenho também os filtros de regra, né, que funciona com igual aquela regrinha de pesquisa que a gente tem dentro dos relatórios. Então, basicamente, eu crio uma regrinha. Né? Então, display name contém ADM, por exemplo, e ele vai montando o filtro para mim. Então, tem que bater esse filtro para o alarme acontecer. Beleza? Então, eu posso montar esses filtros e com o filtro montado, aí eu tenho as minhas ações. Tá? Dentro do AD Audit, a gente tem menos ações, né? A gente não vai ter o workflow que a gente tem ali na parte de CIEM, né? Mas a gente tem a possibilidade de envio de e-mail, envio de SMS, configuração de ticket no ServiceNow. Então eu posso fazer envio de ticket para o ServiceNow direto por aqui, ou eu posso fazer execução de script. Aí eu posso ir lá e adicionar o meu script, né? E fazer a execução desse cara. Beleza? Uma coisa importante, ele vai executar o script dentro do servidor onde está instalado o Log 360. Claro que o script ele pode chamar uma sua máquina externa, mas aí a chamada é feita dentro do script, tá bom? E aí você pode usar as variáveis para ele saber qual é essa máquina externa que ele tem que chamar. Beleza? Mas você pode fazer essa chamada de script também. Então, assim, ele não vai ter workflow, mas ele tem script, o que já faz tudo, contanto que você crie o seu script. Beleza? Então, essa, pessoal, é toda a nossa parte de controle de arquivos. É assim que a gente controla os arquivos. Só que, assim, quando a gente está falando de gerência, né, de endpoints e gerência do próprio AD, a gente tem bem mais possibilidades, tá? Além da gerência de arquivo. Por exemplo, dentro do próprio Log 360, a gente tem o AD Manager. Deu muito tempo, ele pediu para deslogar. Tá? Dentro do próprio Log 360, a gente tem o AD Manager. O AD Manager, pessoal,
ele vai permitir, dentro do Log 360, que a gente gere relatórios query. Dentre esses relatórios estão, deixa eu carregar aqui, dentre esses relatórios estão os relatórios de NTFS. Então eu posso fazer relatório de permissionamento, beleza? Então dentro do AD Manager, deixa eu carregar aqui, eu vou aproveitar e colocar para ele carregar aqui o meu outro AD Manager, que é o completo, né? Só para ele carregar os dois. Então, dentro do AD Manager, da versão do Log 360, a gente só tem relatórios, como eu tinha mencionado. Qual que é a diferença do AD Audit? O AD Audit ele traz auditoria. O AD Manager ele vai trazer relatórios de tempo real, query. Legal? Então, dentro dessas queries, ele vai trazer, além dos relatórios de usuário, então, relatório de password, falha de login recente, né? Relatório de usuário, quais usuários que existem, quais foram recentemente criados, deletados, tiveram lock dentro da ferramenta, etc. Os grupos, né? Quem que pertence a cada grupo, né? Ele vai ter tudo isso. Relatórios de GPO, né? Como é que está uma GPO agora, por exemplo, né? Mas eu tenho também os relatórios NTFS, que são os voltados aí à parte de arquivos, né? Então aqui eu consigo ver, olha, eu quero ver todos os compartilhamentos de um determinado servidor, né? Posso escolher o meu servidor e ele vai puxar para mim os compartilhamentos lá dentro. Não sei se vai ter algum aqui, tá? Ele vai gerar para mim e vai puxar os compartilhamentos lá dentro. Está gerando aqui ainda, tá? Mas ele está puxando todos os compartilhamentos NTFS que eu tenho lá dentro desse servidor. Todas as pastinhas, ó. Deixa eu terminar de carregar. Aí, agora terminou. Então, sempre que eu gero um relatório, como é um relatório de query, ele sempre vai dar para mim o horário que esse relatório foi criado. Por quê? Porque se eu entrar aqui de novo daqui a 1 hora, esse mesmo relatório já vai aparecer aqui direto. E se for suficiente para mim ter esse relatório de 1 hora atrás, eu não preciso gerar de novo. Eu não preciso perder esse tempo gerando relatório e eu não preciso onerar o meu AD fazendo query lá dentro. Legal? Então ele vai trazer a última geração. Não só minha, mas, por exemplo, se eu gerei, depois veio o Luiz, daqui a 1 hora, ele logou no usuário dele, esse relatório que eu gerei vai estar lá disponível para ele também, com o mesmo dado de horário, né? Dizendo, olha, foi gerado nesse horário, se você quiser gerar um novo, pode gerar, mas se não precisar, já está aqui, né? Então ele já vai trazer para a gente. Ele está trazendo aqui para a gente todos os meus compartilhamentos NTFS e os detalhes de controle dele, tá? Olha lá, quem que é o owner, né? Quais são as permissões lá dentro, tá? Então ele está trazendo direto para mim, ó. Além disso, ele tem a visão de compartilhamento em si. Compartilhamento e o que ele tem lá dentro. Só que além desses relatórios de compartilhamento, né, eu vou ter os outros relatórios. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber os relatórios de permissão por pasta. Eu quero saber os relatórios de pastas acessíveis por conta. Então, quais pastas esse usuário aqui tem acesso? Eu posso lá acessar o usuário e filtrar, né? Quais as pastas que ele tem acesso, as pastas compartilhadas no caso, né? Então ele vai trazer o permissionamento desses usuários na pasta. Eu estou pegando aqui qualquer controle. Eu posso filtrar, não quero qualquer controle. Eu quero só as pastas onde ele tem controle total ou onde ele tem controle de escrita, né? Então só as pastas onde ele tem controle total. Eu posso gerar. Aqui esse aqui, por exemplo, era um relatório que já estava gerado antes, né? Esse aqui eu gerei ontem, né? Então ele está trazendo para mim já aqui dentro. Então ele vai trazer para mim todos os controles que esse cara tem, né, que esse usuário tem, e em todas as pastas que ele tem acesso. Então fica fácil de eu encontrar. Putz, eu preciso saber quais os acessos que determinada pessoa tem, né, dentro da ferramenta, dentro do meu AD, né, dentro do meu compartilhamento. Então ele busca para a gente e gera esses relatórios. Bacana? Se a gente for falar da parte a parte completa do AD Manager, né, que não tem no Log 360, mas tem dentro do AD 360, a gente vai estar falando de gerência completa do teu AD, tá? Então o AD Manager, ele faz a gerência completa do AD. Como assim a gerência completa do AD? Deixa eu logar aqui de novo. Como assim a gerência completa do AD? Bom, ele vai fazer a parte de criação, gerenciamento, né, criação de usuário, modificação de usuário, criação de computador, modificação em geral de computador, todos os campos dos atributos. Ele permite que eu crie e monte, né,
templates para facilitar essa criação e padronizar essa criação. Então, por exemplo, toda vez que eu vou ter que criar um usuário em lote, eu preciso, né, que esse usuário tenha um padrão. Ele tem que seguir um padrão. Ele tem que seguir um formato específico para aquele departamento, com aqueles campos específicos, com aquele formato específico. Então, eu posso deixar esse template montado para toda vez que alguém for criar um usuário para o departamento de TI, por exemplo, ele vai ter obrigatoriamente que seguir aquele padrão. Ou ainda, eu preciso criar 500 usuários para o departamento de TI, né, onde eu tenho um modelinho pronto, você criou o teu modelinho, perdeu tempo uma vez criando esse modelinho. Com o modelinho pronto, você preenche a planilha que você quer para fazer esse deploy, né, e ele vai automaticamente preencher todos os modelos e criar esses usuários de forma automatizada via planilha. Uma coisa legal é que essa automação de criação de usuário, ela pode ser feita até de forma automática, né? Eu tenho essa criação em lote, mas eu posso, por exemplo, ter essa planilha dentro de uma pasta compartilhada, né? E a ferramenta vai lendo essa planilha a cada alguns períodos de tempo, 1 hora, 15 minutos que seja, ela vai fazer a leitura dessa planilha dentro da pasta compartilhada, toda entrada nova que ela tiver na planilha, ela vai lá e transforma em usuário. Ou o contrário também, toda entrada nova que ela tiver nessa planilha, ela vai lá e desabilita o usuário correspondente para essa entrada da planilha. Então você pode criar automações dentro do teu AD, além da própria gerência. Então, o módulo de AD Manager, se a gente for reparar, dentro do Log 360, ele só tem a parte de relatórios, né? Já dentro do AD 360, que tem todas as ferramentas de AD, então tem o AD Audit, tem o AD Manager, tem algumas outras ferramentas de AD que a gente utiliza, ele vai trazer a ferramenta de AD completa, né? Então tem todo o gerenciamento, né? Então reset de senha, unlock de usuário, troca de atributos, trocas personalizadas, né? Modificação personalizada, eu consigo fazer tudo aqui. Eu vou conseguir fazer as minhas modificações também, não só para usuário, né? Computador, grupo, contato, etc. Eu consigo fazer essas modificações também em cima dos próprios relatórios, né? Então, gerir um relatório de usuários dentro do meu AD, eu posso fazer uma ação para ele, né? Então, vou gerar aqui o relatório para puxar todos os usuários do meu domínio, e quando ele trouxer o resultado aqui, eu posso escolher uma ação qualquer para esses usuários. Olha lá, vou pegar aqui esse usuário aqui, ó, DSSP, tá? Deixa eu só terminar de gerar. Deixa eu beber uma aguinha. E ele vai trazer para mim, olha só, beleza, o usuário é DSSP. Eu quero fazer uma ação nele. Eu posso Aparece editar assim, ele. a branca ainda está girando, mas está quando eu clico aqui, ou não está aparecendo? Você consegue confirmar para mim? Aparece, né? Ah, tranquilo, apareceu sim. Tá branca ainda, tá. Beleza. Só para ver se ela apareceu, porque eu compartilhei a janela. Eu fiquei com medo dela não aparecer, mas deixa ele carregar aqui. Basicamente, tá? Não sei se ele vai aparecer nessa demo do AD 360. Se a gente tivesse uma demo do AD Manager standalone, não apareceria. Mas basicamente ele vai aparecer os campos do AD desse usuário para que eu possa editar. Então aqui mesmo, se eu já quiser editar os campos do AD, eu posso fazer direto pelo relatório, qualquer relatório, tá? Eu vou, só para a gente não perder tempo, eu vou tirar ela aqui. Mas ele aparece os campos do AD, eu posso editar direto por ali. Então, por exemplo, esse usuário aqui ele era antigo e a gente criou um template novo, né, um modelo novo que tem que ser seguido. Se eu quiser, eu posso selecionar o usuário e aplicar ele direto no template novo, ele já vai mudar as configurações base dele, de acordo com o meu template, por exemplo. Ou ainda, eu posso selecionar vários usuários para fazer a ação em lote. Deleção, desabilitar, mover o usuário, ou qualquer uma das ações que eu tenho lá na abinha de gerenciamento, eu consigo fazer aqui, ó, direto pelo relatório. Então, por exemplo, eu quero trocar as horas de logon dele, ó. E aí ele vai me carregar, deixa eu ver se está ativado aqui, né? Mas ele vai carregar, não está ativado. Ele vai carregar para mim a opção, né, de configuração para troca de hora de logon, tá? Dentro do AD Manager, né, além dessa parte de relatórios e ações, ele vai ter delegação, tá? Eu vou abrir aqui a demo do, beleza. Ele vai ter a parte de delegação. O que é a delegação? Eu consigo criar técnicos e impersonificar os meus acessos. Então, por exemplo, eu posso dizer, olha, o meu estagiário, que hoje em dia é o cara que tem o controle total do meu AD, porque ele que está criando o usuário no AD, ele precisa ser administrador para isso, eu quero colocar ele no AD Manager para que esse cara não tenha o controle total do AD. Ele vai ter um controle limitado. O usuário dele no AD vai ser um usuário comum, né? E toda ação que ele fizer vai ser com o usuário do AD Manager. E esse usuário do AD Manager só permite ações no AD Manager. Por quê? Porque eu vou impersonificar esse estagiário, deixa eu adicionar um novo aqui, como administrador. Então, ele vai utilizar a credencial, né,
ele vai utilizar a credencial que está sendo dada pela ferramenta, tá? Então ele vai logar na ferramenta com a credencial comum dele do AD e a ferramenta vai entender, olha, esse cara aqui ele pode fazer ações específicas em personificado como administrador. E essas ações são baseadas em função. Por exemplo, ele só pode criar usuário e mais nada, tá? Ou ainda, ele pode criar usuário e modificar computadores e mais nada. Então você pode criar essas funções específicas, são funções bem granularizadas, né, bem granulares que você pode criar. Então você mesmo cria, você escolhe o que você quer e monta, né, a tua função. Pode montar do zero, pode colocar várias funções de uma vez só. E elas são realmente bem granulares. Então, por exemplo, esse cara ele pode criar usuário, um por um. Ele pode criar usuário em load. Né? Ele pode modificar o usuário, mas só um de cada vez, não pode modificar em load. Ele pode resetar a senha, mas quando ele resetar a senha, ele não pode dizer que essa senha nunca expira, por exemplo. Ou ainda, ele não pode digitar o password, por exemplo, nem deixar em branco. Ele só vai deixar rodar a geração automática de password para ele. Tá? Então, você consegue setar o que esse cara pode fazer exatamente dentro do teu AD. Essa é a minha delegação de funções. Tá? Então, eu consigo delegar funções dentro do AD. Além disso, eu tenho o workflow. O que é o workflow? Eu consigo colocar, por exemplo, os meus gerentes de departamento para serem solicitantes dentro do AD Manager, para que eles consigam solicitar para o time de AD ações. Olha, eu preciso que você desligue, né, esses usuários aqui. Eu preciso que você crie usuários novos. Só que quando ele faz essa solicitação, né, para os teus usuários, ele mesmo que vai preencher. Por exemplo, eu preciso da criação de um usuário. Né? Aqui eu estou criando a solicitação. Então eu preciso, né, solicitar a criação de um usuário. Quando eu faço essa solicitação, eu mesmo preencho os meus campos, tá? E esses campos, eles vão trazer para mim, a demo está um pouquinho lenta. Esses campos, eles vão trazer para mim tudo que eu tenho que preencher para aquele departamento específico, por exemplo, aquele template específico. Então, por exemplo, eu preciso que você crie um usuário do departamento de RH. Eu vou selecionar lá o meu modelo de RH, vou digitar o nome do usuário, vou digitar o que eu quero, o departamento, o ID do usuário, etc. Então, quem vai digitar tudo isso é o teu solicitante. A responsabilidade do time de AD é passar na mão de um aprovador, passar na mão de um revisor, passar na mão do executor. Você consegue criar esse fluxo, né, de trabalho e dizer, olha, toda vez que chegar um chamado desse tipo aqui, ele tem que passar na mão de 2 aprovadores, por exemplo, tem que passar na mão de um revisor e de um executor. Então você pode setar dessa forma, né? Você pode setar a aprovação. E por último, o AD Manager ele conta também com automação. Tá? Então, além de eu poder fazer essas ações, né, simples, então o meu executor, né, que seria o responsável do meu AD por fazer toda aquela ação, entrar lá no AD, digitar tudo, criar usuário por usuário, etc. Na verdade, se você coloca o módulo de workflow, né, começa a fazer solicitação, o que ele vai ter que fazer é só revisar o que a pessoa que solicitou preencheu. Ele olha lá, revisa, opa, isso aqui está tudo certo, não precisa de nenhuma mudança, clica no botão e executa. A ferramenta faz o resto, ele não precisa entrar lá no AD, ele não precisa sair catando o menu, né, para fazer as ações. Legal? Então ele entra na solicitação, vê se ela já está aprovada ou não e executa. Só isso. Tá bom? Então, entre na solicitação, ó, o que ele está solicitando aqui? Essa aqui já está aprovada. Tá? Ele está solicitando a criação de um usuário. Quero ver os detalhes. Eu posso dar o load, né? Desses detalhes que foram solicitados para a criação de usuário. Então, o template que ele está usando o System Template e os campos preenchidos nessa criação, né? Que a pessoa que solicitou preencheu. Só verifico, beleza, é isso mesmo, execute. Ele vai lá, eu posso dizer que eu quero executar agora, mais tarde, etc. Tá? Eu dou o execute e ele faz essa criação na hora. Agora ele já está criando esse usuário, já veio pré-preenchido, né? Já veio do gerente, da pessoa que está recebendo esse usuário. Então, ele já vem todo prontinho. O pessoal do AD não tem mais aquele trabalho de ficar batendo base de dados, por exemplo, ou batendo planilha para criar tudo. Tá? E a gente tem também, só para finalizar, a automação. Né? O que é a automação? A automação ela permite que eu faça tarefas automatizadas baseado em relatório, baseado em planilha, baseado em base de dados, né? Onde eu consigo ir lá e criar uma tarefa do tipo, olha, eu quero essas tarefas, tá? Só um ponto. Elas podem ser de usuário, podem ser de computador, grupo ou contato, tá bom? Dentro do AD.
Então, tarefa de usuário, por exemplo, eu posso ir lá e dizer, olha, eu quero criar o usuário, eu quero fazer unlock de usuário, eu quero desabilitar o usuário, eu quero habilitar o usuário, deletar, fazer gerenciamento de fotos. Então, tem várias automações que eu posso fazer. Então, por exemplo, desabilitar o usuário. O cara vai entrar de férias, eu quero desabilitar ele. Né? Eu posso fazer isso baseado em um relatório. Tá? Então, dos relatórios da ferramenta, eu posso ler qualquer um dos relatórios. Por exemplo, aqui, ó, usuário sem gerente. Tá? Eu quero desabilitar qualquer usuário que esteja sem gerente. Aí eu posso criar um filtro aqui dentro também, uma condição, né? Porque, por exemplo, eu não quero usuário de serviço, não quero desabilitar o usuário de serviço. Então eu posso vir aqui e filtrar, tá? Então o usuário, né? O nome do usuário, por exemplo, display name do usuário, contém, começa com, etc. Vou usar um contém SRV. Geralmente o pessoal, SRV ponto, por exemplo. O pessoal usa muito para determinar que é um usuário de serviço na nomenclatura dele, né? Então contém SRV ponto. Então se o usuário contém SRV ponto, na verdade, o contrário, né? Não contém. Se ele não contém SRV ponto, eu quero desabilitar. No caso, se ele não contém SRV ponto e não tem um gerente definido. Eu quero desabilitar esse usuário. Eu posso gerar o relatório para ver se ele está batendo o que eu quero realmente, né? O filtro do jeito que eu gostaria. Dou um OK. Beleza. Esse é o meu filtro. Ele vai usar esse relatório, tá? Para fazer a filtragem. Né? Ele vai usar esse relatório para fazer a chamada do meu AD. Beleza? Deixa eu esses caras aqui. Então, o que eu posso fazer mais aqui dentro? Dá só um F5 aqui dentro. Então, o que eu posso fazer mais nessa automação? Além de pegar o relatório e fazer essa ação vai ocorrer quando? No caso do relatório, sempre que tiver uma nova entrada no relatório que bata. Né? Ele vai fazer isso, vai fazer essa checagem a cada hora, por exemplo. Então, a cada uma hora, ele vai lá, vai checar, né, se tem uma entrada nova nesse relatório. Se tiver, ele vai lá e faz a ação da minha automação. No caso, desabilitar o usuário. Poderia ser qualquer outra ação da minha automação. Tá bom? Eu posso também fazer outra ação. Deixa eu entrar aqui nele de novo. Deixa eu entrar direto no Adobe Manager, que fica melhor. Então, eu posso fazer ainda outras ações. Por exemplo, tá? Em vez de usar um relatório, eu poderia usar uma planilha CSV dentro de uma pasta. Toda vez que eu tiver uma entrada nova naquela planilha com o nome do usuário que eu quero desabilitar, ele desabilita. Eu dou acesso daquela planilha para o time de RH. Toda vez que eles quiserem desabilitar alguém, só preenche aquela planilha, a ferramenta lê e desabilita automático. Faz essa leitura aí, por exemplo, a cada 15 minutos. Então, a cada 15 minutos a ferramenta vai lá, lê a planilha, tem entrada nova? Tem. Então, vou desabilitar o usuário. 15 minutos, lê de novo, tem entrada nova? Não, não tem. Então, não tem o que desabilitar nesse usuário. Então, você pode, tá, utilizar dessa forma. Só que essa ação aqui é uma ação única. Eu estou só desabilitando o usuário baseado no relatório ou baseado na planilha. Tá? Em vez disso, eu também posso fazer baseado em ferramentas de RH. Eu consigo integrar ferramentas de RH, né? E eu consigo também integrar bases de dados. Eu consigo fazer integração direto com o SQL Server ou com o Oracle, beleza? E aí essa integração, ela requer que eu faça uma query, né, para trazer o resultado. Toda vez que aparecer um resultado específico, ele gera a minha ação, beleza? Só que é uma ação única nesse caso, né? Desabilitar o usuário. Eu tenho a possibilidade de criar também ações, em vez de uma ação única, rodar uma política. Uma política é um conjunto de ações em sequência, tá? Esse conjunto de ações em sequência, ele vai poder ser editado. Cadê Automation Policy? Ele vai poder ser editado na ferramenta, onde eu vou poder criar um conjunto, né? Deixa eu ver se tem aqui onde férias já é criada, que eu acho que eu tinha deixado criada aqui. Deixa eu buscar ela. Aí. Aqui um de férias criada, saiu de férias, usuário de férias, tem alguns criados aqui de exemplo. Mas o que é isso? Tá? Basicamente, ele vai fazer um conjunto de ações. Por exemplo, ele vai desabilitar o usuário e depois de 30 dias ele habilita de volta. Então você não precisa criar duas automações. Né? Então você vai criar uma automação. Ela vai mover o usuário para um OU, vai desabilitar o usuário. Depois de 31 dias, ele move de volta para OU e habilita o usuário de volta. Então, peço pegar a política de automação, né, que vai fazer um conjunto de automações separados aí por tempo. Eu posso adicionar tempo, dias, horas, minutos. Né? Então vai fazer em sequência. E depois eu posso ir lá e rodar ela na minha automação.
beleza? Então, essa é a minha parte do gerenciamento do AD, né? Ela casa bem com a parte do gerenciamento dos arquivos, né? E do gerenciamento de auditoria do AD. São ferramentas que casam legal, tá? Justamente porque facilita a vida do time que gerencia a mesma coisa. Geralmente o time do AD é quem gerencia o file server e que gerencia toda a auditoria do AD também, né? Então ela casa muito bem com eles. Bacana? E dentro do AD Manager a gente tem também backup. Eu consigo fazer backup do meu AD, backup granular. Então, por exemplo, mudei um campo de um usuário específico e quero voltar só aquele campo, eu posso. Mudei um campo de vários usuários específicos, quero voltar só aquele campo, eu posso. Quero voltar só aquele usuário, quero voltar uma U inteira para como ela estava há 3 dias atrás, eu posso fazer isso também com o módulo de backup também. Bacana? Pessoal, só para a gente finalizar, eu queria só dar um comentário aqui sobre uma outra ferramenta que também integra bastante, já que a gente está falando de home office, né? E que a gente está falando de controle de arquivos e controle, no caso, do próprio home office, né? Que é a nossa ideia. Essa ferramenta é o Endpoint Central, tá? O Endpoint Central, pessoal, é uma ferramenta completamente diferente, tá? Ele é de outra família, né? Das ferramentas de log, é outra família, mas ele tem uma função muito bacana. Ele é uma ferramenta de gerência. Ele vai gerenciar os teus endpoints. Com ele, você consegue fazer toda a parte de configuração dos teus endpoints. Então, eu consigo fazer deploy de configuração para os endpoints. Eu consigo fazer a análise de patches, né? Então, deploy de patch Windows, Linux, Mac e patches terceiros, né? São mais de 900 softwares terceiros que ele traz a partir de geração de patches e controle desses patches, tá? Configurações em geral também, Windows, Mac e Linux, ele faz o deploy dessas configurações. Então, por exemplo, eu preciso resetar, eu preciso criar um usuário local, né, em todas as máquinas do meu parque, um usuário admin local. Eu posso fazer por aqui, tá? Então, por aqui eu faço esse deploy de configuração direto. Então, preciso resetar a senha do admin local em todas as máquinas do parque. Né? Todas têm o mesmo usuário admin, com a mesma senha eu posso resetar em todas elas. Então, por aqui eu consigo fazer direto. Né? Não são usuários de AD, são usuários locais. Então, eu já consigo fazer. Então, consigo fazer uma alteração de registro, né? Fazer um deploy de script em todas as máquinas. Então, aqui eu tenho todo o deploy de configuração, né, para os meus computadores. Deploy de patch também, né? Ele vai ter também. Então, toda a parte de análise de patch. Onde é que está faltando patch? Eu tenho um conjunto de máquinas que está faltando patch, está muito desatualizada, precisa ser atualizada. Esse cara ele vai fazer todo o controle para você. Fora isso, ele vai ter deploy de software, né? Então, olha, eu preciso fazer o deploy nas máquinas, o pessoal está todo em home office, mas eu preciso fazer a instalação dos softwares homologados, né? Para o trabalho. Você consegue fazer aqui. Você cria os seus próprios pacotes de software, usa o comando de deploy silencioso e ele já faz também, né? Toda essa parte de deploy de software. Então, entra muito no controle de home office. Eu tenho gerência de inventário, né? Onde eu consigo fazer toda a parte de gerência de inventário das máquinas, então, gerência de hardware, de softwares instalados, visualizar os detalhes dos computadores, né? Criar listas de softwares proibidos, por exemplo, fazer bloqueio de executável, dentre outros. Então, aqui no controle de inventário, por exemplo, se eu entrar nessa máquina, que claro, na demo as máquinas são todas desligadas, tá? Mas se eu entrar na máquina, ele vai me trazer o detalhamento da máquina. Olha lá, todo o inventário dela, o que ela é, né? Dependendo da máquina, né? Se não for uma máquina virtual, se for, por exemplo, um notebook de marcas conhecidas, ele vai trazer a parte de validade da garantia, né? Qual é a data de expiração desse cara? Ele puxa automático. E quando ele não consegue puxar automático, por exemplo, é uma marca desconhecida, tipo um notebook da CCE, por exemplo, ou um notebook nacional, né, da Positivo, que não tem integração padrão aqui, né? A gente tem Dell, tem Lenovo, tem HP, etc. Né? Mas Positivo, por exemplo, não tem. Eu posso fazer também manualmente, adicionar uma garantia até tal data, né, foi comprado nessa data, eu consigo preencher isso aqui manualmente ou em forma de planilha, né, em lote. Tá? Então, além dessa visão de sumário da máquina, eu tenho toda a visão de sistema da máquina. Né? Então, quais usuários locais que eu tenho lá dentro, serviços que estavam rodando durante a última varredura, né? Os grupos que existem lá dentro, os drivers, os compartilhamentos que eu tenho lá dentro. Ele vai buscar tudo isso. Tá? Detalhes de hardware da máquina, então qual que é a BIOS, qual que é o hard disk dela, né? Qual que é o monitor instalado, qual que é a placa-mãe, ele vai trazer os detalhes para mim. Tá? Memória física. Isso aqui, tá, principalmente de hardware, ele guarda histórico. Então, se você, por exemplo, entregou uma máquina para um usuário, ele foi lá e tirou um pente de memória, vai aparecer no histórico e vai gerar alerta para você. Né? Então, você tem todo esse controle de máquinas. Tá? Então, controle de software. Né? Então, o que eu tenho de software instalado? Tanto software executável, né, software desktop, quanto software da loja da Microsoft, ele vai trazer para mim.
permite que eu faça medição de software também. Então, eu consigo criar regras para medir o uso de determinados softwares. Por exemplo, eu entreguei para o cliente o AutoCAD, que é uma licença cara, ele disse que ia precisar muito. Eu consigo fazer uma medição para ver se ele está usando realmente. Então, eu entreguei o AutoCAD para ele está usando uma vez por mês durante 1 hora. Pô, isso não dá. Né? É uma licença de milhares de reais que não faz sentido o cara usar uma vez ao mês. Tá? Então, eu consigo, né, fazer esse tipo de medição aqui dentro. Visão de certificados instalados nas máquinas, né? Certificado pessoal, autoridade, né, OUT, etc. Consigo ver os tipos de arquivo ocupando espaço na máquina. Aqui ele vai me trazer, ó, arquivos zip e RAR, né, estão ocupando 32 GB nessa máquina, por exemplo. Arquivo executável, arquivo de vídeo, né? Então eu consigo bater o olho e ver, putz, eu entreguei o computador para esse cara, ele não trabalha com marketing, mas o computador dele tem 300 GB de vídeos. Por quê? Né? Então, dá esse poder de questionamento, né, para o usuário que está usando o computador da empresa. Tá? Toda a parte de segurança, ele faz o controle do BitLocker. Né? Então, eu consigo fazer o gerenciamento de BitLocker da máquina, que vai estar desligado, de antivírus, de firewall, né? Os pets ausentes, a parte de controle de USB. Então, quais são os USBs que foram conectados na máquina? Eu posso criar uma configuração para bloqueio de USB aqui dentro. Então, ele faz o controle completo. Né? Eu tenho um deploy de sistema operacional, no caso, não para home office. Tá? Esse aqui tem que estar ligado na LAN, tem que estar ligado localmente via cabo lá, para poder puxar as imagens e fazer o deploy de imagem. Mas ele faz o deploy das imagens nos computadores locais também aqui dentro. Tá? E também, né, dentro dele, a gente tem as ferramentas. Né? O que são essas ferramentas que a gente pode usar além do gerenciamento? Eu tenho um controle remoto de compartilhamento de tela. Né? Então, por ele, eu já posso fazer o controle remoto para suporte dos meus usuários. Né? Eu já posso fazer gerência do sistema também sem precisar compartilhar a tela do usuário. Como assim gerência do sistema sem compartilhar a tela do usuário? Imagina que eu preciso rodar um PowerShell na máquina do usuário direto. Né? Abrir o prompt PowerShell lá na máquina do usuário sem atrapalhar ele, né? Fazer em background, só do meu lado, sem compartilhar a tela. Eu posso fazer por aqui. Eu posso rodar o prompt de comando. Né? Eu posso rodar uma configuração dentro do registro, eu posso abrir o registro dele, eu posso fazer uma transferência de arquivos, né, já direto no plano de fundo, sem atrapalhar o usuário para qual eu vou dar suporte, por exemplo. Então, consigo fazer direto aqui. Então, além do controle remoto, eu tenho os controles, né, que não atrapalham o usuário, né, sem fazer compartilhamento de tela. Fora isso, eu tenho o remote shutdown, restart, wake on LAN, chat com o usuário. Então, eu tenho várias ações que eu posso fazer para auxiliar, né, naquele controle de máquinas em home office. Então, muito além, né, do controle de arquivos, né, como é que está o meu controle de arquivos que a gente viu ali no Log 360 junto com o AD Audit, né, AD Manager, eu tenho outras ferramentas dentro da suíte da Managing que a gente pode fazer o controle total do nosso ambiente, tá? Isso aqui também é muito bom, se vocês depois quiserem, né, mesmo. Peçam aí para o Luiz que ele agenda aí um novo webinar para a gente, não, Luiz? Aí a gente fala só desse cara. Isso aí. Pessoal, então também agradeço muito pela presença de todos, né? Agradeço pela oportunidade aí que o Brasileiro traz para a gente aí, sempre está apresentando, né, a Manejinho, os nossos produtos aqui, né, nossa parceria. E, bom, recomendo que deem uma olhada, né? Se vocês gostaram ali também do Endpoint Central, coloquem lá no documentinho lá de feedback, porque daí certamente para o futuro a gente faz muito bom. A gente faz um novo evento só para ele, né? Voltado aí para ele, que ele tem bastante coisa.